Bem, beleza, vamos lá. Me chamo Gabriel. Hoje é dia 10 do 6, sábado à noite, para variar. E eu estou agora me dirigindo para casa depois de uma leitura, para variar. E, cara, o que eu vou dizer é algo muito perceptível. Então, para algumas pessoas pode parecer um pouco já previsível, mas para outras não. Na verdade, isso aqui é um diário de bordo a minha vida, né? Então, hoje o tema que eu estava pensando, normalmente são ideias que eu penso ao longo do dia, ao longo da semana. Eu penso várias coisas. Uma das coisas que agora eu pensei referente à leitura de livros que você decorre ao longo de um ano, por exemplo. Vou tentar ser conciso no que eu quero dizer. Eu não vou aqui elencar as vantagens, benefícios, malefícios que a leitura pode te trazer, ou que a leitura já me trouxe. Então, o que eu vou fazer é somente a questão de quantidade e qualidade da leitura. Isso é totalmente diferente de eu elencar o que é leitura, porque isso daria um áudio aí bem longo comparado ao áudio que eu quero fazer. Então, é o seguinte, cara. Quando eu encontro pessoas, isso eu digo experiência. Quando eu encontro pessoas que... Pô, quantos livros você leu esse ano? E quando eu encontro pessoas que perguntam quais livros que você leu esse ano, isso tem uma questão de ordem de perguntas. Por exemplo, você perguntar quais livros você leu esse ano e quantos foram. Mas na verdade, quando você pergunta quais livros você leu nesse ano, você intrinsecamente a pessoa já vai falar a quantidade de livros que ela leu. Então, quando agora a pessoa pergunta quantos livros você leu, ela não quer saber quais livros, somente quantos. E o ouvinte, né, da pergunta vai elencar os quantos e então irá falar os livros que leu. E tem pessoas que ficam na quantidade de livros lidos. Por exemplo, vi uma pessoa na internet que me veio à mente agora, que ela quer ler 1000 livros no ano. 1000 livros não, 1000 livros na vida dela, se eu não me recordo. E cara, você lê 1000 livros, cara, pô, legal, cara, agregando conhecimento sempre. Mas de 1000 livros, pode ter certeza que terá uma porcentagem muito grande de livros supérfluos, que não vão acrescentar muita coisa, e livros realmente desinteressantes. E cara, livros interessantes que eu digo, depende do momento da leitura, de como você vai estar fadado a ler. Porque, por exemplo, eu posso me dizer experiência própria, ao livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu li ele uma vez, reli ele 3, 4 anos depois. E posso dizer que foi uma leitura muito mais transpassada ao ler ele novamente, porque tem certos macetes que você lê a primeira vez, que você acha essencial no momento da sua vida que você está passando. Ao se passar anos, você ler novamente esse livro, você vê que o que foi essencial para você naquele momento hoje não é, e coisas que você passou despercebida na leitura você dá mais ênfase, se torna mais conciso, e você acaba percebendo que isso também faz parte de um todo. Então, por exemplo, quando eu me pego lendo Dostoiévski, é uma ideia que me permeia nesses últimos anos. Daqui a alguns anos, diríamos 10 anos, que é o tempo de se absorver, que eu vou falar já aqui, que é absorver uma leitura.
uns 10 anos, que é o tempo de você pegar a leitura e relê-la. E você verá que transparecerá muita coisa além do que foi lido, que foi, digamos assim, que foi dispensado, que irá se tornar útil. Mas agora irei falar sobre absorver a leitura. Por exemplo, quando eu falo de qualidade de leitura, cara, quando eu falo de qualidade, é diferente de quantidade. Hoje, esse ano de 2017, o ideal seria mediar uma premiação entre os dois, quantidade e qualidade. Só que você tem que, a cada livro, eu estou fazendo isso no momento. Também no momento, calma, vou enrolar. A cada livro que eu leio, eu coloco um tempo intermediário, até de cada capítulo. Isso de livro, mas eu posso ser ainda mais preciso a cada capítulo que eu leio, ou a cada frase, cada parágrafo que eu leio, tem um tempo de absorção do que foi escrito ali. Tempo de absorção das palavras que foram escritas ali, das ideias que foram escritas, que você vai premiar isso em sua mente. Você irá avaliar, e quando você lê um livro de qualidade, cara, essas ideias que são transpassadas, elas são realmente essenciais, assim eu digo, primordiais para um pensamento crítico, para um pensamento para não ter um viés alienante. Então, antigamente, em minhas leituras, era uma leitura de quantidade. Lia um livro de romance. Vamos dizer, livros que eu li em muito tempo. Não, em pouco tempo. Por exemplo, em muitos livros. Ano de 2014. Acho que eu li em torno de 20 livros. Livros usados no vestibular. Essa de Queiroz, Cidade das Serras, As Viagens da Minha Terra, de Almeida Garré. Como é que tem aquele lá, o Primo Basílio também. Então, Machado de Assis, que o Alienista, Memória Póstuma de Brás Cubas. Então, cara, são livros que eu não consegui absorver a ideia do autor. Terminei? Terminei. Na verdade, não terminei. Muitos livros do que eu falei, terminei metade e outra metade não consegui terminar, porque me senti que não era preparado para aquele livro. Porque você também, como um leitor, cara, se alguém quer se tornar um leitor ávido, tem que ter essa dissonância de perceber que quando um livro não faz sentido para você, quando o livro não foi escrito para você, mesmo que você goste do autor, mas você percebe que aquele livro não é para você, cara. Você não entende o que o autor quer escrever, você não entende o que ele quer passar, a ideia. Ler esse livro para alimentar o auto-ego é realmente uma pena, velho. Uma pena que isso aconteça. Uma pena para a pessoa. E para quem convive com ela. Mas, cara, agora quando você lê um livro que você consegue entender o que o cara tá dizendo, consegue fazer um mapa mental das coisas que estão escritas, das ideias que estão sendo passadas. Falo isso muito pelos Dostoiévskis, cara. Os irmãos Karamazov, Crime e Castigo, foram os únicos dois que eu li. E eu pretendo ler alguns deles, mas não preciso me aprofundar. Mas Zygmunt Bauman também, Yuval Noah Harari, Aldo Huxley também, cara. Eu li 1984 dele. E qual foi o outro? 100 Horas na Faixa de Gaza, George Orwell. A Revolução dos Bichos foi o George Orwell, cara, se não me engano, foi o Aldo Huxley. Agora veio uma dúvida aqui baleante, mas se eu não me engano foi George Orwell. Se eu não me engano, cara. Espero não cometer equívocos aqui. Também, sábado à noite aqui. Espero não cometer equívocos. Mas 1984, uma leitura que eu quero reler. Pelo menos as distopias eu quero ler 2 vezes. Caralho, verdade. Tem um livro que eu quero comprar que é o Fahrenheit 451. Essa temperatura é a temperatura onde os livros são queimados. Que triste, né, cara? Pensar isso, terrível. Mas é isso, eu acho que eu tô fugindo um pouco do foco. Isso é um dos males que eu tenho. Mas acho que eu deixei claro aqui a questão de qualidade e quantidade. Então, cara, o cara que busca quantidade nas coisas, legal, cara, depende, é relativo, depende em o que você quer ser quantitativo.
Agora a qualidade, ela, para ela ser medida assim, cara, é algo que tem que ser mensurável. Mensurável, algo que é medido, é algo mensurável. Então, é algo assim que eu prezo. E realmente nesse ano eu tenho feito leituras de boa qualidade e de boa quantidade, cara. Nem que a faculdade venha me consumindo muito, a faculdade nos consome muito, né, mano? A faculdade consome muito o ser pensante. Você tem que pensar daquela forma para se formar. Só que é difícil você lidar com as pessoas quando você pensa daquela forma, mas ao mesmo tempo você consegue ser um pensador independente. Você consegue ser crítico, que muitas pessoas não conseguem. E isso acaba gerando um impasse de convívio social entre as pessoas de dentro da sala. Você não consegue ter um convívio que eu digo que para eles são social. Que é ir lá estudar, achar ruim do professor, muita matéria, decorar, passou, show de bola. Ah, passou com quanto? Passei, né, raspando um pontinho acima da média, só isso. Cara, quando você começa a ser um aluno, que eu digo não é um aluno exemplo, cara. Quando você, eu vou até mudar esse termo, aluno educando. Quando você começa a ser um educando, cara, você passa de papel de educando, de estar aprendendo, porque nada mais que uma avaliação, velho. Ela tem a prova e tem uma avaliação. A prova medir a nota, a avaliação, cara, avaliar que os conceitos que foram passados foram absorvidos pelos educandos. Então, cara, é a diferença assim, mano, que eu digo perceptível, mas as pessoas, é difícil as pessoas pararem pra pensar nisso. Então, quando você está em sala de aula, cara, com pessoas que só querem passar naquela matéria, tanto faz o professor, tanto faz ideias que foram passadas, decora. Cara, dependendo do professor que siga esse estigma, né? Você vai se dar bem. O aluno que também gosta de estudar e que gosta de aprender, vai passar também. Mas agora quando você pega um professor que ele não tá preocupado com a nota que você tire, mas a compreensão que você tem da disciplina e que não precisa estar citando para você os conteúdos que vão cair em prova e falar, o que eu preciso estudar antes da prova? Cara, não precisa. O que cair na prova, de acordo com as minhas aulas que eu passei, de acordo com o que eu entendi, que vocês entenderam, que vocês me falaram, vocês vão sair bem. O aluno que gosta de ser aquele aluno analítico, o aluno de decorar, ele se dá mal nessa prova. Por exemplo, experiência na aula da disciplina de divulgação científica. Na disciplina de divulgação científica, na turma de 40 alunos, a gente tinha, se eu não me engano, 15 alunos. 15 ou 12. E, cara, esse professor é um professor que faz provas nessa linha de raciocínio. E você teve, desses 15 alunos, somente 2 alunos tiraram 7. Que foi eu, nesse caso, e um outro aluno. E não é que tem uma arrogância, prepotência, mas até meus companheiros que comumente vão à aula, porque querendo ou não, eu não sou obrigado a me relacionar com pessoas que pensam da forma que eu exemplifiquei anteriormente. Não sou obrigado, cara, eu não me sinto bem com esse tipo de pessoa. Felizmente, e isso é bom pra mim, cara. Mas na sala de aula, você permeado, ser sozinho, cara, também, isso não é bom, cara. Eu prefiro ter pessoas ao meu lado que eu realmente possa confiar e que sejam na mesma linha de raciocínio. Mas agora, quando não tem pessoas dessa forma, é melhor você se isolar. Você não ser indivíduos único pensantes do que um coletivo alienado. Então, mesmo meus colegas que permeiam a minha volta na sala de aula não foram bem. O que eu tento entender, lógico, tem vários fatores assim que podem afetar, mas isso não justifica, cara. Não justifica um aluno querer cobrar o professor, se exaltar. Foi o que aconteceu ontem na sala de aula. Eu dava risada porque tava sozinho, mas dava risada. Olha o professor também não entendendo nada. A aluna dando uns piti
que o professor é errado, isso e aquilo. Então, cara, a linha de raciocínio dessa pessoa, eu sinto muito, né? A pessoa se formou em engenharia, tá fazendo física com a gente e se acha a dona do saber, a dona do conceito, a dona dos argumentos. Cara, sinto muito esse tipo de pessoa. Eu não prefiro andar, não prefiro pensar, não prefiro conversar, velho. Pode ser um preconceito, cara. Pode ser um preconceito, mas não estou a fim de conhecer essa pessoa a fundo. E pessoas desse tipo também. Muito o que fez eu sair da engenharia onde eu fazia. Eu não sei se em outros lugares o curso de engenharia é a mesma coisa, mas engenharia na Unesp me causava repulsa. Não vou dizer que a física também, no Instituto Federal, não me causa repulsa, também me causa repulsa. Mas quando eu falo engenharia ou a física, eu não digo o curso em si. Não sou um avaliador de curso, eu digo os alunos em si. Os alunos em si. A turma que estou ali, ou os veteranos que permeiam ali. Mas eu, cara, vendo assim, experiência assim, passei por 3 cursos superior, estou no terceiro agora e espero concluí-lo. Vejo que a sociedade humana se organiza assim. Infelizmente isso é uma coisa que eu não vou alterar. Essa é a realidade. Tudo que eu digo são palavras vazias. Repito. Chego a uma conclusão? Não chego. É linha de raciocínio, cara, pensamento. É difícil você permear e chegar a algo aqui e falar assim, é isso que eu decidi, cara. É difícil. E tem pessoas que ficam nervosas por conta disso. Eu acho hilário esse tipo de situação. Cômico. Simplesmente cômico. Mas é isso, cara, acho que eu me prolonguei nesse meu relato. Esperava dar em torno de 10 a 15 minutos. Tá dando 17 minutos aqui, quase 17 minutos e 30 segundos. Espero que foi isso, espero ter passado aí. Passei